Para você ter sucesso na sua obra, você tem que fazer um planejamento desde a concepção da ideia até a entrega das chaves do imóvel, né? Sim. Praticamente já construído. E para você ter sucesso em todas as etapas, é interessante começar com a primeira coisa que eu falo, os estudos preliminares. Os estudos preliminares, teve a ideia de construir, surgiu a ideia. O que nós devemos fazer? A gente, ao longo desses 35 anos, já se deparou com situações incríveis, né? Coisas que você fala assim, incrível acontecer casos desse tipo, né? Mas a gente já viu gente comprando um terreno, iniciando a obra no lote ao lado do terreno que foi adquirido. Sim. Até na história da música... Tim Maia fez isso. Na história Tim da Maia música fez popular brasileira, aconteceu isso com o grande cantor Tim Maia. Verdade. Ele, no Rio de Janeiro, ele adquiriu um lote, foi construir e acabou construindo no lote ao lado do lote que ele até então tinha comprado. Sim. A sorte dele é que o proprietário, o vizinho, se aproveitou da situação e acabou vendendo para ele, né? Naquela época, ele comprou, enfim. Mas essa situação, por incrível que pareça, acontece aqui nos condomínios de alto padrão. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia e arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. E hoje, para gravar esse programa, eu estou com meu amigo Caxi, da DQO Consultora. Fala, Caxi, beleza? Maravilha, gratidão por essa oportunidade. Vamos em Show frente. de bola. Conta para o pessoal quem que está aqui hoje para a gente fazer o nosso podcast. Hoje uma honra de estar aqui com meu professor, nosso professor, né? Exato. Wagner Abreu, professor grande nome aí da engenharia civil aqui do Vale do Paraíba, quiçá no Brasil, né? Afora. Muito obrigado pelas palavras. É uma honra estar aqui reunido com vocês. São mais de 35 anos de engenharia no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul de Minas. E realmente tem obras minhas no exterior. Eu tive oportunidade de participar obras no Chile, na Argentina e até em Nova Delhi, na Índia, pelas empresas que eu trabalhei. Eu, além de atuar na academia como professor na Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, os cursos notadamente concentrados em Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, eu também atuei no mundo corporativo. Eu trabalhei na Avibras, Aeroespacial, trabalhei na Sangoban, na Santa Marina Vitrage, trabalhei também na Gerdau Aços, né? Sim. E na Gerdau eu cuidei das unidades de São José, Cotia, Cumbica, Pinda, Mogi, e também tive a oportunidade de participar de projetos fora do país. Sim. A unidade da Gerdau em Rosário, na Argentina, eu participei também de um projeto de uma unidade em Nova Delhi, na Índia, mas eu não cheguei aí para a Índia, mas participei do grupo que estudou todo o projeto lá para as unidades da Gerdau, né? Então, isso acho que uma longa atuação. O grande lance, né? De ter do diferencial do professor Wagner, né? Na faculdade. Essa experiência que trazia para dentro da sala de aula a vivência do pé no barro mesmo, exatamente, né? Exatamente. Isso aí ficou muito marcante, pelo menos para mim, muito marcante, onde eu tirei lições assim que vão além do acadêmico, né? Lições da vivência de obra, de como era, né? Ali despertou mesmo na minha cabeça o tesão da engenharia. Quando você tem a oportunidade de traçar um paralelo das referências bibliográficas e da experiência do canteiro de obra e poder levar essas experiências do canteiro de obras para a sala de aula, eu acho que esse é o grande pulo, né? Não adianta só você falar conceitos, né? E muito quadro negro e giz, sem poder mostrar, né? Então eu procurava nas minhas aulas trazer experiências vividas realmente do canteiro de obras para a sala de aula. Desde dos estudos preliminares até por todas as etapas do processo construtivo e das várias metodologias construtivas, né?
várias metodologias, a gente focava nisso, poder realmente trazer experiências que fossem, né, incorporar na formação acadêmica desses alunos, enfim, poder ajudá-los na vida profissional. Isso o cara decide ali, né? Se quer mesmo ou não seguir em Exatamente, frente. é nesse momento que desperta. Isso, ou pega gosto mesmo, ou já vê que não é para ele, de repente. Exatamente. Né? Dá tempo de mudar o plano. Por que engenharia? Quando você quis estudar engenharia, tinha alguém da família que era engenheiro? Conta pra gente. Na verdade foi o seguinte, a minha trajetória, né, começou na caserna, né, eu fui para a vida militar, aqui no CTA, no Centro Técnico Aeroespacial. Lá ingressei para fazer o meu tiro de guerra, no caso meu serviço militar na aeronáutica. Lá comecei a estudar e tive a oportunidade de trabalhar na área de obras dentro da engenharia. Né? Fui para um instituto lá dentro, o IPV, e lá eu comecei a ter contato com engenheiros. Né? Na verdade, a minha primeira formação acadêmica foi para a área de processamento de dados. Depois ela migrou para a área de engenharia em razão da minha atuação dentro do CTA. Depois me desliguei da vida militar e fui para a vida civil. Também fui no segmento das obras industriais. A primeira empresa que eu trabalhei depois da vida militar foi uma empresa chamada ERGME, Montagens Industriais das Chácaras Reunidas. Sim. Aí eu tive a oportunidade de fazer reformas, adequações de inúmeras plantas aqui no Vale do Paraíba, né? Da Plasmaté, da Siquini, compraram unidades aqui, obras em Caçapava, em Taubaté, em Arujá, enfim. Atuamos desde da cidade de Arujá até Resende, né? Então aí foi caminhando, até que eu me transferi. Antes mesmo da faculdade. Antes mesmo da faculdade. Sim. Né? A minha formação era a formação de processamento de dados. Depois tive o convite para a Avibras Aeroespacial. Fui trabalhar numa empresa, indústria bélica, com a minha formação acadêmica até então de processamento de dados. E dentro da Avibras, eu fui transferido para a divisão química. A divisão química da Avibras, ela mexia com produtos para construção civil. Impermeabilizantes, selantes, aditivos para concreto. Foi aí que o despertar, a paixão pela engenharia civil aconteceu. Por quê? Porque eu era da assistência técnica ao cliente. E aí eu comecei a rodar o Brasil inteiro para dar assistência técnica nas obras de impermeabilização com os produtos ligados, os produtos de engenharia civil fabricados pela Avibras. A Avibras era uma indústria fantástica, né? Os parâmetros de aprovação dos produtos militares são muito rígidos, e ela pegou toda essa tecnologia e colocou à disposição do mercado civil. O primeiro produto foi o Imperbras, o impermeabilizante poliuretânico moldado em loco, e ali eu comecei a estudar. Nessa oportunidade eu já estava no 3º ano da faculdade de engenharia, aí estudei na faculdade de engenharia lá na Rua Paraibuna, que hoje é a Univap. Sim. Na verdade, era a Fundação Vale Paraibana de Ensino, lá nos primórdios da Univap. Foi lá que eu estudei. E aí, continuei estudando e me formei lá. Aí, anos mais tarde, a Avibras decidiu encerrar as atividades da divisão química, dos produtos ligados à construção civil. Aí eu migrei para uma outra área. Eu migrei para Saint-Gobain. O grupo Saint-Gobain é um grupo gigante da construção civil, né? Só para você ter ideia, no Brasil tem as empresas do grupo Saint-Gobain, Telha Norte, Covizel, Isover, Barbará, Norton, Carborodum, né? São empresas da área da construção civil, né? E a Quartz Olite Weber, enfim. E eu fui para Santa Marina Vitrage fazer projetos de fachadas de vidro, pele de vidro, né? Structural glazing, né? E eu, na oportunidade que cheguei a Saint-Gobain, recebi do meu diretor a incumbência de cuidar de um produto chamado Double Glass.
É um duplo envidraçamento Sim. de vidro. Eu sempre falo, até para os meus alunos... Termoacústico. Termoacústico, exatamente. Excelente performance térmica e acústica. Aquelas portas de geladeiras de lojas de conveniência, Sim. é vidro duplo. Sim. É uma película de vidro, uma câmara de ar, uma película de vidro. Então, quando essa fábrica, a Saint-Gobain, Santa Marina Vitrage, trouxe a unidade Fabril, ela trouxe para Curitiba, no Paraná. E o escritório da Santa Marina era aqui em Guarulhos. Então, a minha base era Guarulhos, mas eu rodei o Brasil inteiro. Então, a primeira obra de double glass no país, eu tive a oportunidade de trabalhar. Né? Aí houve alguns problemas técnicos, foram contornados ao longo dessa história, enfim. Anos mais tarde, saí da Univap, saí da Santa Marina Vitrage e surgiu a oportunidade para dar aula na Univap, atendendo ao convite do diretor Elcio Nogueira, que deve ter sido professor de vocês. Meu professor também. Professor de Fenômenos dos Transportes. Exatamente. Na minha Muito época, bom professor, exatamente. Na minha época era mecânica dos fluidos, depois mudou para Fenômenos dos Transportes. Hoje o professor Elcio é professor na cidade de Varginha. É mesmo? Exatamente. Não sabia. Em Perdi o Varginha. contato, né? Aí eu recebi o convite dele e lá atuei durante muitos anos na Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Né? Depois me desliguei da Univap e fui para Gerdau Aços. Né? A minha função dentro da Gerdau era engenheiro civil, né? E eu cuidava de todas as obras nas unidades de São José, Cotia, Cumbica, Pinda e Mogi. Mogi Pinda era a antiga Vilares, que a Gerdau comprou. Aí coordenei todas as obras nessas unidades e aí fiquei auxiliando a diretoria em obras fora do país. Né? Então tinha um nosso diretor, me convidou para que eu participasse de obras. Aí fiquei dando apoio técnico nas unidades no Nordeste, em Minas, no Rio de Janeiro, né? Aí tive a oportunidade de participar de obras até na Argentina, em Rosário e Nova Delhi, né? Dando apoio técnico a toda essa equipe de engenharia da Gerdau. Né? Mas foram experiências muito boas. Agora, eu sempre falo para todos, e hoje, estando na frente de 2 alunos, um recado para vocês dois. Os meus alunos estão sempre guardados do lado esquerdo do meu peito. Ó. E detalhe, hein? Se você perguntar assim, professor, a minha mulher sempre fala assim para mim, você gosta de ser chamado de engenheiro ou de professor? Eu falo, olha, participar da formação da vida das pessoas não tem preço. Imagina. A gente se torna imortal. É verdade. Eu me sinto um Highlander por ter participado da sua vida, da sua vida, entendeu? Eu tenho certeza que tem coisas que você lembra lá, puxa, a aula do professor Vagnão, ou aquelas mensagens, aquelas brincadeiras da latinha, do Guatambu, por exemplo. Da latinha, o pessoal que vai assistir da sala aqui vai lembrar da latinha, claro. né? Então, é sempre assim Essa a gente mesmo. não pode contar. Também, né? Hoje nós somos parceiros comerciais. Exatamente. Né? Mas quando sai de mim, né, da minha boca pro senhor, professor, é diferente. Tem né? um diferencial, exatamente. Então eu sempre falo. É com respeito maior. É com carinho. É com carinho. Eu falo para minha esposa que essa galeria que eu tenho, encontro com aluno na padaria do supermercado, né? E é gostoso você encontrar com alunos. Outro dia tava assim no Carrefour, eu e minha esposa com o carrinho, veio um casal, né, e outras 2 crianças, né? Aí ele falou, gente, vem cá. Quero apresentar para vocês o meu professor da faculdade. Ó. Eu falo isso, o olho enche de lágrima, né? Ele falou assim, olha, esse cara né? foi meu professor na faculdade. Sim. Olha aqui, meu filho, esse foi meu professor. Eu falo, arrepia, cara, olha só. Foi meu professor na faculdade, fala com carinho. Professor, eu nunca me esqueço daquela sua aula, daquela mensagem, daquela brincadeira que o senhor fazia para descontrair. Então, isso não tem preço para mim. Então, para mim, eu gosto muito mais de ser chamado de professor Vagnão do que engenheiro Wagner Abreu. Porque construir pessoas é muito mais importante que construir casas.
casas, prédios, pontes. Eu já tive oportunidade de participar de pontes, de prédios, de túneis. Fiz o sistema drenante, por exemplo, do túnel da Consolação do metrô, para o metrô em São Paulo. Participei do projeto do sistema drenante daquele túnel, uma obra complexa. Participei do túnel, o sistema drenante da estação Jacú-Pêssego do metrô. Participei de pontes, fiz pontes aqui no Vale do Paraíba. Fiz prédios, já fiz casas, inúmeras casas. Mas nada se compara a ter a oportunidade de ter sido professor de vocês dois. Maravilha. Isso para mim não tem preço. Então eu sempre falo que os meus alunos estão guardados do lado esquerdo do peito e não pagam IPTU, não pagam imposto. Maravilha. Vou aproveitar o time de peso que está aqui e vamos conversar. Vamos pegar um projeto do zero que a gente vem construindo e a gente vem dando as dicas dos BOs que acontecem nas obras, né? Então vamos lá. Vamos fingir que a Dona Maria é uma cliente e ela tem um terreno e quer fazer uma casa, num condomínio fechado, tem um aclive, tem um declive. Conhece beleza? nada, né? Não conhece nada. Aí ligou, falou: Wagner, Caxi, tem um terreno aqui e vou fazer uma obra. Vamos lá. Quem começa? Olha, Vagnão. Vai lá, Vagnão. Essa situação é uma situação do nosso cotidiano. Sim. Né? E inúmeras vezes nós somos questionados pelos nossos clientes das mais diversas áreas do conhecimento. Tem cliente que é médico, dona de casa, empresário, enfim, e realmente não conhece nada de obra. Sim. E a gente sempre fala, né? Não é simplesmente desenhar uma planta e ir lá e construir. Para você ter sucesso na sua obra, você tem que fazer um planejamento desde a concepção da ideia até a entrega das chaves do imóvel, né? Sim. Praticamente já construído. E para você ter sucesso em todas as etapas, é interessante começar com a primeira coisa que eu falo, os estudos preliminares. Os estudos preliminares, teve a ideia de construir, surgiu a ideia. O que nós devemos fazer? A gente, ao longo desses 35 anos, já se deparou com situações incríveis, né? Coisas que você fala assim, incrível acontecer casos desse tipo, né? Mas a gente já viu gente comprando um terreno, iniciando a obra no lote ao lado do terreno que foi adquirido. Sim. Até na história da música... Tim Maia fez isso. Na história da música popular brasileira, aconteceu isso com o grande cantor Tim Maia. Verdade. No Rio de Janeiro, ele adquiriu um lote, foi construir e acabou construindo no lote ao lado do lote que ele até então tinha comprado. Sim. A sorte dele é que o proprietário, o vizinho, se aproveitou da situação e acabou vendendo para ele, né? Naquela época, ele comprou, enfim. Mas essa situação, por incrível que pareça, acontece aqui nos condomínios de alto padrão. Quer um exemplo clássico disso? Você tem o seu lote devidamente com os piquetes de demarcação das divisas dos lotes e o cara constrói o muro dele para fora do seu piquete. Então o que acontece? Dependendo da espessura do muro de divisa, você já invadiu, por exemplo, 20 centímetros do lote do seu vizinho. Agora, se você falar assim, mas qual é o problema disso? É 20 centímetros. Imagina ao longo de uma rua e você vai invadindo, o último lote lá vai ficar estreito, vai ficar uma linguicinha, a gente chama, né? Então, isso é um problema que você tem que... faz parte do estudo preliminar. O que é o estudo preliminar? É detectar todas essas interferências que podem acarretar problemas sérios, né? O sonho já é direcionado, né? Exatamente. Então, acontece muito com a gente também. O pessoal vem com uma planta linda, maravilhosa, mas irrealizável naquele momento, né? Para aquele cliente. Então, a parte dos estudos foram sonho, quero isso, quero aquilo outro, do lindo. E a realidade, né? Onde é que está a realidade isso vai aí? custar quanto? Cabe no bolso? Dá certo? Funciona, né? Vai atender as necessidades? Vai atender as suas necessidades. Aquela casa maravilhosa, às vezes
pô, eu quero uma casa, tá acontecendo muito agora, né? O pessoal vindo de São Paulo, né? Pros condomínios aqui, Guararema, tal, ao redor, Jambeiro. Então o pessoal chama a gente, estive lá domingo em Garatá. Não, eu quero uma casa para viver agora a minha terceira idade, aí, a melhor idade, né? Sim. Com tranquilidade. Aí você vai olhar a casa, degrau para todo lado, 3 andar, o acesso é ruim. Pirambeira. Pirambeira. Você tem certeza? Porque Exatamente. se você tá preparado, né? Eu preciso do banheiro acessível, mas Ela não, mas pensa chega no banheiro. ela não pensa nas limitações físicas dela, Exato. né? Um idoso, por exemplo, com várias escadas, né? Com acesso, né? Por exemplo, isso. um portador de necessidade especial, um cadeirante, né? Ou um idoso com andador, vai se deparar com degraus. As rampas, dependendo da declividade, da inclinação das rampas, vai ter uma dificuldade maior. Então, o cara tem que pensar, para aquele momento da vida dele, o imóvel. O que o Caxi está falando realmente procede. Na verdade. E o caixa também, né? O Exatamente. caixa, muito também, o projeto orçamento, que na hora do né? orçamento fala, não dá. Não fecha a conta. Não fecha a conta, né? E, poxa, então... Eu acho que otimiza, né? Otimiza isso. Faz dentro do caixa, dentro do que cabe. Aí mas começa isso, lá mas no tem trabalho isso, do arquiteto. O arquiteto tem que encaixar o sonho dentro do bolso. Exatamente. Na escolha Né? Que se do não tiver terreno, isso, né? Exatamente. já cria uma dificuldade. Né? Ela escolhe o terreno, Sim. depois ela vai pensar nas outras coisas, mas já comprou o terreno, às vezes. Né? Já aclive, declive, pirambeiraça, né? Muro de arrimo para todo lado, encarece muito a obra. Né? E, às vezes um detalhe, esse acompanhamento técnico desde a compra do terreno, eu acho que é de suma importância. E é importante Beleza, uma assessoria técnica. E tem coisas que até você... a simples vegetação do terreno lá, no lote lá, já sinaliza para você o perfil geotécnico do solo. Né? Por exemplo, né? Você chega no terreno, você olha com uma planta chamada taboa. Taboa é uma planta água, tipicamente de brejo, né? Então você sabe que tem água ali em grande quantidade, né? Sim. Ou você se depara com um terreno com uma vegetação típica do cerrado. Aí você vê que é um solo extremamente seco. Enfim, tem uma série... A natureza, ela lhe dá sinais, né? Para você do terreno. Mas voltando, a gente sempre recomenda, né? Fez uma pesquisa do terreno, vamos fazer dentro de um condomínio, enfim, uma área residencial, né? Você tem que pensar com o auxílio de um profissional devidamente habilitado, um engenheiro civil ou um arquiteto, já na pesquisa da documentação do terreno. Né? Sim. Vem, inclusive, basicamente, existem duas leis que dentro do município, que é o Código de Edificações e a Lei de Zoneamento. Sim. Esses são 2 pilares que você deve consultar antes de comprar. A rua que você está comprando, ela é tipicamente residencial ou é mista? Ou seja, é permitido comércio e residência? Hoje é tranquilo, amanhã será como? Exatamente. Por exemplo, eu sempre falo assim e falo até para os meus alunos da faculdade. Existem bairros tipicamente residenciais, onde as principais avenidas são classificadas como mista. Sim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico aqui em São José dos Campos. Esplanada. Esplanada é tipicamente, quase que na sua totalidade, residencial. Sim. Mas a avenida né, Barão do Rio Branco, ali a Rua da ITEP, né, é uma zona mista. Né? Sim. Ali Hoje é permitido. está se transformando. Exatamente. Já, né? Houve, né, dentro da lei de zoneamento, houve alterações do zoneamento. Né? Então, até isso você tem que fazer uma pesquisa. Por quê? A lei de zoneamento, ela vai mostrar para você o que você pode construir e aonde. Já o Código de Edificações vai mostrar para você o recuo frontal, o recuo lateral, ou seja, a distância que você tem que deixar do seu vizinho confrontante do lado direito, o confrontante do lado esquerdo. Normalmente, o recuo frontal é de 5 metros, o recuo lateral de 1,5 metro dos dois lados, né? Então, esses são parâmetros básicos. Existem casos excepcionais. Por exemplo, né, um lote, né, você só pode pedir o desdobro de um lote com a testada mínima de 10 metros. Aí você pode desdobrar em 2 de 5. Né? Mas existem bairros em São José dos Campos que o lote
é 7 né? metros. Aí você não pode fazer desdobro. Tá acontecendo bastante agora também são os irregulares, né? Exatamente. Um pouquinho na zona rural, loteia aquilo ali, vende, mas não consegue licenciar, não consegue documentação, não consegue financiamento. Tem esses casos também de bairros irregulares. Gente que tem grandes áreas, faz a fragmentação de se sai vendendo, né? E depois, né? Mas não tem asfalto, não tem as benfeitorias fornecidas pelo município. Isso. Captação de águas pluviais, asfalto, calçada, coleta de lixo. O loteador não se preocupou em fazer isso. É irregular. Aí esse ônus passa para quê? Pro poder público. Que depois de vários processos, até a Prefeitura de São José dos Campos, ela faz um maravilhoso trabalho nesse sentido. Eu sempre falo, quisera que todas as prefeituras fossem iguais à de São José dos Campos. Né? Existem gaps ainda que devem ser melhorados, como toda estrutura. Mas São José dos Campos tem o seu diferencial. Né? Os processos que tramitam dentro da prefeitura, a equipe técnica da prefeitura é extremamente capacitada. Né? A gente viu que nessas últimas administrações o pessoal colocou pessoas técnicas nos cargos chaves ali. Então as coisas fluíram de uma maneira muito melhor. Né? Desenrola melhor. Mas voltando, né, ao estudo preliminar do terreno. A gente sempre recomenda, vai construir, 2 tópicos é importante. Na verdade, 3. Análise da documentação, um estudo planealtimetria, que é o estudo topográfico, né? E por último, a sondagem. Né? Vou explicar o que é cada coisa. A planealtimetria, quando a gente fala em topografia, nada mais é que uma imagem, uma planta, né? daquele seu lote. Quando a gente fala em topografia, a gente fala em planealtimetria. A gente vai ver as medidas, a área, o comprimento e a largura do terreno, e vai ver também a inclinação do terreno. Isso chama-se planealtimetria. Por exemplo, há pouco nós estamos falando aí no declive, aclive. Se tiver um declive acentuado, você vai ter que fazer um muro de arrimo lá, completar com o solo devidamente compactado para chegar o seu terreno no nível da rua. Sim. E que, se feito de acordo com as normas, é pesado, né? Exatamente. É pesado. Né? Custa muito caro. Custa muito caro. Né? E se a gente for fazer um projeto, desenvolver um projeto daquele volume, daquele maciço argiloso, contido dentro daquela estrutura de concreto, então tem compactação que deve seguir normas, critérios técnicos para ser muito bem executado, enfim, para não ter recalques, para no futuro não ter patologias na sua construção. Patologias, eu sempre falo, são os defeitinhos, não ter trincas, vícios construtivos, enfim. Então, os 3 pontos. Analisar muito criteriosamente a documentação. Isso envolve a escritura, desde o momento que você procura um corretor numa imobiliária, dentro de um loteamento, enfim, de um bairro para comprar, verificar se esse bairro é registrado, se é devidamente registrado na prefeitura, o loteamento é registrado, se detém todos os documentos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, tanto da União, do Estado ou do município. Seria interessante, talvez, uma assessoria jurídica para isso? Dependendo do caso, sim, né? Dependendo do caso, sim. Mas um bom profissional na área de engenharia e arquitetura consegue dar essas assessorias, essa orientação técnica, né? Então, esse é o primeiro ponto. Sim. Falando da planealtimetria, porque normalmente os lotes, eles são entregues com piquetes nas divisas, nos confrontantes, né? Coloca na câmera 4 aí. Vou fazer aqui um desenho aqui pra gente dar uma brincada. Ótimo. Opa! Vamos lá. Aí você tem um lote, você tem o comprimento dele, aí imaginando aí a largura do lote, né? Nos vértices aí desse lote que ele acabou de desenhar, que o Lúcio acabou de desenhar, normalmente o que os corretores de imóveis colocam, né? Existe a marcação de todos esses lotes nas ruas. E aí é colocados piquetes. O que é um piquete? Nada mais é que um pedaço de madeira
normalmente um caibro de 6x6, e é pregado nesses vértices aí. E ali existe uma identificação do número do lote, da quadra e do lote. Exato. Então, esses 4 pontos que o Lúcio fez a gentileza de desenhar aí pra gente, mais ou menos, mais né? ou menos, Um desenho. ele está mostrando um lote, né? Com o seu comprimento ali. Isso. E a sua testada. A testada é a largura dele. E aquelas 4 bolinhas ali que o Lúcio fez, nada mais é do que a locação dos piquetes. Muito bem. Sim. Esses piquetes aí vão balizar você aonde você vai construir a sua casa. Então, aquela área ali que o Lúcio desenhou é o lote. Isso. E você vai colocar a casa ali dentro. E aí tem aquelas regras que eu te falei. Tem o recuo frontal, tem o recuo lateral. Então, se ele desenhar um outro retângulo ali dentro, sim, você desenha aí. Pronto. Ele fez uma reta ali, vai subir agora. Esse retângulo que ele está desenhando dentro do retângulo maior está ilustrando para a gente a locação da casa. Notem que nós temos aí aquele espaço na frente ali é o que a gente chama de recuo frontal, tá? Normalmente, nos bairros residenciais aqui em São José dos Campos, nós temos um recuo frontal mínimo de 5 metros. É onde você vai ter a oportunidade de construir a sua garagem, o seu abrigo desmontável ali, ó. Então, ali é o recuo frontal, né? Sim. Muito bem. Aquele espacinho entre a casa, a locação da casa e a divisa do terreno é o que a gente chama de recuo lateral, né? O recuo lateral, normalmente, via de regra, é de 1,5 metro dentro dos bairros residenciais em São José dos Campos. Detalhe, né? Existem condomínios que têm uma regra particular. Existem recuos laterais de 2 metros, 2,5 metros. Isso segundo uma regularização interna, né? De cada condomínio, sim, né? Mas basicamente é isso. Então, nós já falamos da documentação, já falamos aí dos piquetes ali. Deixa eu colocar um negócio aqui. Perfeitamente. Sobre os piquetes, tá? Mesmo com os piquetes da alocação do condomínio, do terreno, você tem que chamar um topógrafo. Exatamente. Por quê? Vamos dizer que a maquininha de cortar grama passou o pneu em cima do piquete. Ali. Exatamente. E aí você foi lá e construiu o seu muro, só que ele deu uma andadinha ali. Do lado de cá, do lado de lá. Ou você perdeu, ou você invadiu. Então, mesmo com os piquetes, você tem que trazer um topógrafo. Exatamente. Então, você tem que conferir. Exatamente. Isso. Inclusive, para que essa observação que ele fez é pertinente. Por quê? Para que você, inclusive, não invada o terreno do seu vizinho e o seu vizinho não invada o seu. Então, você tem que contratar um topógrafo, fazer a locação correta da sua obra. Então, falamos da documentação, falamos do levantamento plano e altimétrico, que é a topografia, né? E, por último, é a sondagem. O que é a sondagem? A sondagem é uma pesquisa geotécnica do solo, né? A gente fala, tem um nomezinho, né? A sigla da sondagem é SPT, Standard Penetration Test. A tradução dessa palavrinha em inglês aí, nada mais é que um simples reconhecimento do subsolo, né? Do solo da região. Por que você tem que fazer isso? É importante você fazer. Regra número 1 no solo é a heterogeneidade. A exceção é a homogeneidade. O que acontece? O que significa isso? Porque num terreno, aquele terreno ali que o Lúcio há pouco mostrou pra gente, fez o esboço ali pra gente, ali, o ideal é você fazer furos de sondagem que tentem cobrir a maior área possível do seu empreendimento, da sua casa. Por que isso é importante? Olha só, você não está construindo um imóvel, e se você está colocando uma carga, um peso em cima do solo. Você precisa saber as características desse solo para ver se o peso adicional que você está pondo ali, que a gente chama de carga permanente, vai suportar, aquele solo vai suportar aquela carga, né? A carga da casa, né? A edificação ela é composta basicamente de 2 cargas. A carga permanente e a carga acidental.
A carga permanente é o peso da própria casa. A carga acidental são pessoas, móveis e objetos que podem variar em função do uso. Você tem uma casa, por exemplo, você tem pessoas e objetos imóveis. Já uma indústria, você tem maquinários muito pesados. Então, dependendo a que se destina a edificação, você vai ter cargas diferentes. Voltamos lá na Barão do Rio Branco, né? Era casa, agora tá virando loja. De repente, quer um quarto, vira um estoque, exatamente, por exemplo. Exatamente. Verdade. Vira um estoque, um produto. Dependendo do produto, né, pode causar danos à edificação. Então, é importante você conhecer o perfil geotécnico do solo. Ele vai sinalizar para você um monte de coisas. Se você, a metodologia construtiva, o que você vai fazer, até mesmo, vamos pensar só numa simples casa. Puxa vida, qual o maior peso da casa? Vamos pensar no reservatório de água potável da casa. É um peso concentrado, um peso muito grande num determinado ponto. Então, nós precisamos fazer elementos estruturais compatíveis com aquela carga, né? Eu já havia falado, são cargas permanentes. A carga permanente é o peso da própria edificação. As cargas acidentais são móveis, pessoas, objetos, utensílios domésticos. A soma dessas duas cargas dá a carga total. E essa carga total, ela distribuída num determinado solo, ela vai gerar um bulbo de pressão. Sim. E você precisa ver se esse bulbo de pressão, ou seja, todo aquele peso em cima daquele solo, sendo disperso dentro do solo, se o solo dali vai resistir a essa carga acidental. Sim, então, como é que a gente faz isso? A gente contrata esse serviço. Existem empresas na região, né, que realizam essa sondagem, né? Inúmeras empresas muito boas da região. Sim. Temos vários colegas aí atuando nessa área. Eles fazem a colocação lá você contrata o serviço deles, eles vão com um tripé lá na sua obra. Eu tenho uma imagem aí que podem colocar aí. Vai montar um tripé lá em determinados pontos Pode colocar do na terreno, né? Ali, aquela ilustração mostra um tripé. Aquele tripé lá nada mais é que uma estrutura metálica. Ela é montada no ponto que você previamente escolheu, que a gente chama de ponto de sondagem. É uma estrutura tubular metálica, abre ali e vai coletar as amostras. Como é que é feito isso? O primeiro trechinho que você abre ali da sua sondagem é um trecho que você faz com uma escavadeira manual, aquela helicoidal ali do lado, ali parece uma broca. Os primeiros 60 centímetros você faz com essa aí, que é um trado tipo cavadeira, você faz um furinho ali. E aí o que acontece? Você vai colocar um barrilete amostrador na ponta, o barrilete amostrador no canto inferior direito. Aqui tem um barrilete amostrador. Nada mais é que um tubo. É esse aqui. Esse aí é o barrilete amostrador. Nada mais é que um tubo que vai na ponta, né? E você vai soltar um martelo, um peso de 65 quilos a uma altura de 75 centímetros. Por que tudo isso? Porque, olha só, o barrilete amostrador ele tem 30 centímetros de comprimento, né? Ele tem aproximadamente 50 milímetros de diâmetro. E você vai soltando quedas sucessivas desse martelo de 65 quilos, né, a uma altura de 75 centímetros. E você vai monitorando a penetração desse barrilete amostrador no solo, inclusive com uma tabelinha com o número de golpes na queda desse barrilete amostrador. E aí o que acontece? Dentro desse tubinho... Depois eu puxo uma sondagem aqui para ótimo. Dentro desse tubinho vai ficar amostras de todo o perfil daquele furo. Né? Então você tem ali a oportunidade de caracterizar que cor que é a argila, se é uma argila siltosa, se é arenosa, se você encontrou turfa. Outro dado extremamente importante é o nível do lençol freático. Ah, mas como é que vai encontrar água? Todo o solo você encontra água. Existem os aquíferos, que são os rios subterrâneos que passam debaixo do lote, né? Tem casos que tem minas de água, enfim. Então, o ideal é que você faça essa sondagem.
você tem um perfil geotécnico do seu solo. Aí você fala assim, poxa, vou construir a minha casa, o projetista já tem ideia da metodologia que ele vai usar para aquele solo específico, né? Entre os vários modelos de fundação, por exemplo, né? Vai escolher o mais adequado. Exatamente. Ele vai ter Melhor oportunidade. custo-benefício. Exatamente. Ele vai ter oportunidade de escolher uma sapata isolada, uma sapata corrida, tem uma estaca raiz, enfim, ele vai ter oportunidade em função do projeto dele e do perfil geotécnico do solo, vai dar um norte, ou seja, vai dar uma luz para ele, qual a metodologia construtiva adotada para aquele projeto em específico. Então, eu sempre falo, já me deparei com a seguinte situação em obra. Olha, o cara fala assim, poxa, vamos fazer um projeto? Vamos. Ó, primeiro ponto, temos que contratar um Standard Penetration Test, uma sondagem. Quanto isso vai me custar? Olha, normalmente você faz aí 3 furos, aí de cada furo 15, 20 metros que a gente pede, fica aí na faixa de R$4.000. E para que eu ter essa despesa? Eu falei assim, não, é importante. Ele falou, não, é o mesmo, a casa do lado, vamos usar a sondagem do cara. Não adianta usar a sondagem do lado. Não adianta. A regra número 1, o solo regra número 1, heterogeneidade. Exceção é homogeneidade. Você encontra perfil, solo completamente diferente, a uma distância de 5 metros, um furo do outro. A regra é que não tem regra. Né? Coloca na 4 aí. Pode achar... Entendeu? Então totalmente é importante, é estranho. Aí, ó, o Lúcio está colocando aí o resultado de uma sondagem. Explica aí, Lúcio. Aqui, ó. A metragem, a profundidade. Exatamente. Aqui, os primeiros 15 centímetros, né? Exatamente. Desse metro, o segundo Exatamente. 15 centímetros e o terceiro 15. Aí ele soma os dois maiores aqui, né? Exatamente. Na verdade, essa sondagem ele tem os 2 primeiros iniciais e os 2 finais. Então, nesse caso aqui, são 3 golpes nesse metro. Aqui 4 golpes. E aí o solo vai ficando, cada vez que vai descendo, um pouco mais firme, né? Exatamente. Nós temos aqui o nível d'água aqui também nessa sondagem. Isso aí. 6,85 centímetros, metros, né? 6 metros e 85. E aqui ele vem falando, aterro argiloso, né? Você vê que tem um aterro aí. Aterro também, ó, no segundo metro aqui, ó, por isso que o solo é mole, ó. Depois quando ele chega na argila aqui, ele começa a ficar mais firme. Exatamente, aqui, mais argila. Isso. E aí vai. E vai fazendo a caracterização. Vai fazendo, ali, isso. aquela caracterização. Então, ali essa você sondagem tem é até 15 metros aqui. Exatamente. Tem alguns outros pontos aqui. Então, a gente já se deparou, por exemplo, Lúcio, com uma sondagem com 14 metros num furo, o outro de 25 e encontramos uma rocha. Teve um outro caso incrível que aconteceu aqui num bairro, aqui em São José dos Campos. Também, eu era professor na oportunidade, na Univap, o aluno me ligou, professor, pelo amor de Deus, vem aqui, correndo. Eu fui lá, socorrer o menino lá. Sim. O que aconteceu? Ele pegou o lote e tomou o cuidado de fazer 3 furos, né? Um lá na extremidade, no canto, um mais no centro, onde seria, em tese, a posição do reservatório de água potável, e um mais à frente do terreno. Então, o primeiro furo foi ok, o segundo furo ok no meio, tentando fazer a diagonal do terreno, né? Lá no último furo, estava lá já quase, praticamente no final do serviço, em determinado momento ele estava lá, os funcionários da empresa de sondagem soltando o martelo, um peso de 65 quilos, de repente sumiu. Toda a haste entrou lá dentro. Aí ele ficou apavorado. Aí eles fizeram um furo, tomaram muito cuidado e fizeram um acesso para ver o que aconteceu. Meu amigo, desceram o funcionário pelo próprio tripé numa corda, encontraram com enorme de um vazio. Um vazio, em tese, vamos colocar aqui natural. É natural, uma bolha. Um vazio no solo. Uau. Eu falei, olha, tá vendo se você não faz uma sondagem? Imagina. Aí o que aconteceu? Parou a obra,
Engole a casa. Engole a casa, literalmente engole a casa, né? Dependendo da situação da casa, a casa... Aí o que aconteceu? Parou a obra, o garoto desceu lá dentro, o funcionário desceu, pegou o barrilhete ali dentro, toda aquela área foi aberta e foi feito o quê? Um aterro ali, apiloado. Sim. Então, olha só, se a gente pegar estamos na planta com a locação dos 3 furos. Se você vê o perfil, o corte dali, tinha praticamente uma caverna no último furo. Sim. Né? Se não faz uma sondagem, como é que a gente ia descobrir? Né, Caxi? Tem chance. Né? Não tinha jeito. Então, é importante. E aí você fala assim, nossa... Começa a encher a broca. Exatamente. Vai concreto, vai concreto. Exatamente. E aí, como é que faz? Então, aí o cara fala assim, não, mas não tem jeito de economizar essa sondagem? Aí você fala o seguinte, olha... Não é economia. Você vai colocar, não é economia. Não é. Isso é uma economia burra. Por quê? Todo o investimento que você vai fazer numa casa, imagine uma obra do alto padrão, uma casa que... Né, 2, 3 milhões. 3 milhões, você está pensando numa despesa, economizar uma despesa de 4 mil reais? É o que eu tento orientar, isso aí. Economiza lá na frente, onde dá para trocar. Exatamente. A torneira você troca, a maçaneta você troca, mas economiza 4 mil na sondagem e gasta 5 mil na torneira da cozinha. Exatamente. Né? Porque é o que dá para ver. Exatamente. A sondagem não vê. E tem um problema aí. Então, essa cultura é crítica, né? Sim. Não é só questão de querer economizar. Existe um problema muito grande. Eu sou projetista estrutural, né? Então, você pode ou gastar demais nessa fundação ou gastar de menos. Exato. É difícil acertar na mosca, né? Na Agora, sorte. você vai acertar só se você tiver a sondagem. Exatamente. Entendeu? Se você Senão tiver é um chute. dados preliminares... Agora, o que eu falo para você? Você que é um projetista estrutural e o cara não tem sondagem, o que você vai fazer? Uma fundação profunda. Para não ter problema. Exato. Por quê? Na dúvida, O dono da casa está garante. gastando 3 milhões, mas o nome do engenheiro que está lá é o seu. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, eu sempre falo, não tente economizar determinadas etapas. E essa é uma etapa extremamente importante. O Standard Penetration Test, ou seja, a sondagem de simples reconhecimento do perfil geotécnico do solo, a topografia, a análise documental, tudo isso é uma parte extremamente importante. Por quê? Porque ela vai dar um norte para você. O Lúcio acabou de falar. Qual o tipo de fundação, qual a metodologia construtiva a que mais vai se adequar. Se tem água, se não tem. Se não tem água, se já não muda tem. tudo. Isso, no fim das contas, é uma economia. Exatamente. Né? No fim das É contas, uma é uma economia. Porque Exatamente. você está pondo a receita justa para a sua necessidade. Para aquela sua necessidade, Isso. exatamente. Então, isso é importante. Isso não é despesa, é investimento, eu sempre falo. Sim. Vai dar um norte para você muito mais preciso, não é verdade? Com certeza. É interessante. E com todas essas informações, aí sim você começa no anteprojeto, depois vai afinando os dados até chegar ao projeto. Né? Aí o projeto, aí tem todas as etapas, né? Projeto de implantação, que é junto à prefeitura, o arquitetônico, o estrutural, o elétrico, o hidráulico, o luminotécnico, enfim, todos os outros projetos que nós chamamos de projetos complementares. Sim. Mas o start, o ponto de partida, é o estudo preliminar. E eu destaco a importância dessa análise documental, do topográfico, ou seja, a planialtimetria, e do perfil geotécnico do solo. E eu ainda tenho Com um certeza. caso que ainda, com todos os aparatos, o cliente fez todo passo a passo. Só que era um detalhe importante. Era em Igaratá, no meio da floresta, tinha uma clareirinha e a casa era no meio dessa clareira. E não tem acesso. Não tem fechado de árvore, não pode derrubar a árvore. O cliente também não queria derrubar a árvore, ele queria a casa no meio do mato mesmo. E fez a sondagem, fez plano altimétrico, tudo, né? E mandou pro calculista, saiu o projeto com estacas profundas lá no meio, onde não chega uma máquina, não chega nada. Né? Olha só, ainda assim, seguindo todos os ritos, ainda faltou alguma coisa no meio do caminho que ficou irrealizável o projeto. Né? Voltou tudo para trás para calcular tudo de novo, outra metodologia. Sim. Porque a máquina não vai furar lá, de 15 metros de profundidade a estaca, lá no meio da floresta não tem acesso. Sim. Né?
Então é importante fazer e fazer de maneira bem feita, né? Se você tiver o maior número de dados preliminares possível, mitiga o erro, você vai, exatamente, você vai estar em contrapartida minimizando os erros, as adequações, das etapas do processo, da metodologia construtiva que se adotou. Então eu sempre destaco isso, eu chamo a atenção do pessoal. Não tente, vamos pegar a sondagem do vizinho. Não, esquece isso. Esquece, né? Em São José dos Campos a gente já teve inúmeras experiências, né? Alguns prédios que a gente teve oportunidade de passar. Tem prédios aqui em São José dos Campos que ficam full time uma bomba puxando água do subsolo. Destaco aquele prédio ali no trevo do CTA, atrás daquele supermercado, que é um hotel ali, que foi um hotel que há muito tempo atrás foi construído pela Cavec Construtora. Eu tive a oportunidade de participar ali, uma etapa da obra ali. Eu lembro que foi uma grande empresa. Pegou um lençol ali? Pegou. E uma quantidade de água muito... Porque ali no passado tinha um rio ali, né? Exatamente. Que encontrava com o rio, que vai lá na frente para a prefeitura. Certo. Lá que é o Fundo do Vale. Fundo do Vale. Né? Então ali... É o Vidoca, né? Ele vem ali e vai embora. Exatamente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, coisa de 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, eu lembro que aquela obra ficou uma bomba full time, puxando água e, salvo engano, ainda tem. Não é o Vidoca, não. O Vidoca ele vai lá pelo Colinas ali e vai embora. É outro. Ali é o que saía do CTA ali. É o que vai pelo fundo do vale. Pelo fundo do vale. Eu não sei qual é o nome daquela... Pertence à bacia hidrográfica do Paraíba, eu não sei o nome ali. Né? Mas eu lembro que eu participei daquilo, era a construtora Cavec. Até hoje tira água lá. Até hoje, né? E a água é jogada na rede pública e vai para... O pluvial, né? Falando em água, a impermeabilização também é um grande problema nas residenciais, né? Nas obras. Você trabalhou muitos anos com impermeabilização. Trabalhei. Fala aí para o pessoal, para fazer uma boa impermeabilização, o que a pessoa tem que fazer? Eu tive a oportunidade, trabalhando na Avibras, inclusive eu fiz cursos no IBI, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, fiz vários cursos em várias fábricas, na Viapol, na Texas, na Denver, enfim, vários cursos. Inclusive eu tenho um livro de impermeabilização que está no forno, tem 2 livros nossos saindo aí, olha que legal, sendo publicados. Sim. Um de materiais de construção civil e um de impermeabilização. Em breve eu vou passar o nome para vocês dessas 2 publicações que está saindo aí. A impermeabilização, para se ter ideia, quando a gente fala, como eu também sou perito na área de engenharia, o grande percentual de patologias na construção civil notadamente concentrada na área de impermeabilização. Sim. Né? Aí você tem águas de toda... Tem água por capilaridade, que é absorvida do solo, né? E passa para o pano de alvenaria e sobe. Por exemplo, alguns bairros aqui em São José dos Campos, vou destacar Esplanada do Sol, que fica ali dentro do banhado. Exatamente. Ali é uma quantidade de água muito grande. E a alvenaria, né? Você fez as fundações da casa, você tem o baldrame e tem a alvenaria em cima. Por capilaridade, o que é capilaridade? Essa palavrinha, a gente fala assim, nossa, o que é capilaridade? Eu sempre falo para os meus alunos, você está num barzinho, derramou um pouquinho de água em cima da mesa, um refrigerante. Se você jogar um guardanapo, aquela água vai ser absorvida. Essa absorção a gente chama de capilaridade. É a água que vai preencher, né, uma determinada situação, passando pelos vasos capilares daquele material. Então, a alvenaria, ela tem essa característica de absorção dessa água. Então, é uma água que aparece na patologia e a gente chama de água por capilaridade. É aquelas famosas manchas de bolor, de umidade que ficam próximo ao solo, né? Ao encontro do paramento vertical com o paramento horizontal, com o piso com a parede. Então, aquelas manchas, aquele estufamento, tudo aquilo é um processo de patologia. Primeiro aparecem as manchas, depois vai dando as bubbles, que são as bolhas, depois vai havendo craquelamento, aí aparecem os fungos, enfim. Isso é um processo da patologia de impermeabilização. O que a gente tem que fazer para minimizar esse problema?
você tem que criar uma barreira, né? Para que essa água não possa ser aflorada. Ela pode até chegar ali na sua fundação e chegar até o seu baldrame, mas ela não pode migrar. Então o que você tem que criar? Você tem que criar uma barreira. Essa barreira você pode criar com produtos de alta performance, né? E aí, na impermeabilização, nós temos basicamente duas famílias. Os dos moldados in loco e dos pré-moldados. O que é moldado in loco? Moldado in loco, ela vai se conformar, vai moldar a sua viga baldrame. Então é um produto praticamente que é aplicado através de pintura. Esse moldado in loco, ele pode ser tanto cristalizante como pode ser elastomérico. Elastomérico é um produto, todo mundo sempre fala, passa aquela coisa preta, aquele piche. Quando a gente fala de piche, na verdade é um produto químico que na sua composição tem asfalto. É o que a gente chama de emulsões asfálticas. Eles são aplicados através de pintura, com instrumentos de pintura, brocha, pincel ou rolo, né? Rolo lã de carneiro. E também tem os cristalizantes, que são produtos que vão formar uma película cristalizante como se fosse uma areia fina. Aí tem outros produtos muito conhecidos no mercado, eu não vou falar os nomes comerciais aqui, mas basicamente é esse. Então esses são os moldados in loco. Tem também os pré-moldados, que a gente chama das mantas, né? As mantas, tem a manta baldrame, tem as mantas também que o pessoal costuma aplicar no telhado, né? Que são as mantas asfálticas aluminizadas, outras não aluminizadas. Então, esses basicamente são esses produtos. Então, o que você tem que fazer? Quando você faz o projeto da sua edificação como um todo, quando você está na fase de terminou as suas fundações e está na fase dos baldrames, esse é o momento ideal para você parar, analisar que tipo de impermeabilização adotar. A que mais vai se enquadrar na metodologia construtiva, né? Para provocar essa barreira química, né? O que é uma barreira química? É um ponto onde a água não consegue avançar, né? E você tendo a especificação e a aplicação de produtos aí, você vai ter uma vida útil da sua indicação sem o surgimento dessas patologias, né? Um bom sistema de impermeabilização, ele dura muito tempo, né? Só para se ter ideia, um copinho desse de café que a gente toma café, para se decompor dentro de um solo, ele leva aproximadamente 400 anos. Uma manta asfáltica de 3 milímetros, nós temos mantas de 3, 4, 5 milímetros, tem mantas ardoseadas, que além da espessura que eu estou falando, de 3, 4, 5, ela tem uma capa de ardose em cima, que vai facilitar depois o assentamento de massas em cima para fazer a sua parede. Então você criando uma boa barreira química no seu baldrame, vai minimizar a probabilidade dessa umidade surgir ao longo da vida do seu imóvel, né? É óbvio que você vai ter que também ter cuidados de manutenções preventivas e corretivas, né? Mas uma boa especificação do produto correto vai te causar uma menor probabilidade de dor de cabeça com esse tipo de patologia. Tecnologia avançando muito nesse sentido, né? Muito aditivo também já no concreto, né? Incorporado no concreto. Exatamente. Também. Existem aditivos que são hidrofugantes, né? Alguns até com microsílica. Eu sempre falo para os meus alunos, quando você compra um aparelho eletrônico, um celular, de vez em quando vem dentro da caixinha um saquinho com umas pedrinhas ali cor-de-rosinha, já viu? Uhum. Você pega aquelas pedrinhas dentro daquele saquinho, você põe na água, ela fica azul na hora. Aí você põe ela no sol, ela volta a ficar cor-de-rosa. Aquilo ali nada mais é que uma microsílica. O que ela pega? Ela pega a umidade relativa do ar, ali naquela situação, ela protege o equipamento eletrônico que você comprou. Existem produtos, né, de alta tecnologia que já tem microsílica incorporado. Ele capta essa umidade, né? Existem elastômeros de alto desempenho poliuretânicos, existem epóxi-uretânicos, existe borracha clorada, uma série de famílias, né? Então, o que acontece? Esses produtos, os moldados in loco,
O que são esses produtos moldados em loco? São produtos, são substâncias químicas que se convertem em película sólida quando aplicada. Ou seja, ela pega a umidade relativa do ar mais a temperatura e se polimeriza, vira um plástico. Né? Então o que você está fazendo? Você está criando um plástico, plastificando o seu baldrame. Sim. É isso que a gente chama de barreira química, entendeu? Você está criando uma película, né, impermeável, né, dentro do seu baldrame, impedindo que as águas do solo possam, por capilaridade, subir ao pano de alvenaria. Né? E tem outros tipos de água, né? Tem água com pressão negativa, água por percolação, tem uma série de outras caracterizações de águas, da presença da água na indicação. Mas, realmente, o seu comentário é extremamente oportuno. A impermeabilização é outro ponto também que deve ser tratado. Um calcanhar de Aquiles aí. Exatamente. Esses dias eu fiz um trabalho no condomínio aqui em São José, recuperando as caixas de esgoto. 35 caixas de esgoto. E o impermeabilizante que a gente usou é próprio para saneamento, porque o esgoto é muito mais agressivo do que uma água, né? Exatamente. Até os gases dele conseguem agredir essas caixinhas pré-moldadas, principalmente. Recobrimento muito pouco, né? Então facilmente atinge a armadura, que já começa a oxidar, estufa, aquele processo de degradação. Um impermeabilizante correto custava na faixa de R$200 a caixa, R$200 a R$250 a caixa. O impermeabilizante mais baratinho da loja é R$50 a caixa, R$40 a caixa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na contratação da mão de obra, se realmente é técnica, a ponto de levar em consideração esses detalhes, porque se olhar por preço, o cara não está passando impermeabilizante, beleza. Só que o que ele está passando não funciona para aquilo, né? Exatamente. Eu vou aproveitar o gancho que você acabou de falar. Essa sua experiência foi com efluente, com esgoto. Esgoto. Vamos fazer traçar um paralelo com a água potável. Normalmente, hoje, no município de São José dos Campos, você tem que lavar os reservatórios de água potável semestralmente. É lei municipal. E uma brilhante lei. Você tem que realmente lavar. Né? Então, o que você tem que fazer? Quando você faz uma impermeabilização de um reservatório de água potável de um prédio, você sabe que todo prédio tem 2 reservatórios, o enterrado e o elevado. Né? Perfeito. Né? Tem a água da cota de incêndio e tudo mais. Então, a água chega no hidrômetro de edificação, cai no reservatório de água potável enterrado, tem o sisteminha de bombas que manda lá para cima do prédio e, através do barrilete de distribuição, distribui para as unidades habitacionais. Muito bem. Outro dia, fui atender um condomínio e o rapaz virou para mim e falou assim: olha, engenheiro, nós contratamos uma firma aí, excelente e tal, mas a nossa água agora está com gosto ruim. Eu falei: está com gosto ruim? Tá. Vamos lá ver. Eu entrei no reservatório, eu já senti aquele gosto, aquele cheiro de solvente. Falei: meu amigo, que produto que usou? Você usou uma coisa preta. Eu falei: uma coisa preta. Muito bem. Puxa. Olha, meu amigo, quem que você contratou? Contratei um amigo assim, de um pedreiro tal, que não veio aqui e passou na parede esse produto. Meu amigo, você tinha que ter contratado uma mão de obra especializada. O produto que você colocou aqui, ele tem que manter as características de potabilidade da água. Exato. Porque se você coloca qualquer produto, imagine se você coloca um produto com o solvente do produto, é um toluol, um tolueno, um thinner, uma água raiz, um querosene. Você está contaminando a água. Envenenando o prédio inteiro. Exatamente, Caxi. Exatamente. Então, olha só, onde está o problema, Makoto? A água, em contato com qualquer produto, se é um reservatório de água potável, ele tem que manter as suas características de potabilidade. Então, o primeiro passo que eu fiz: olha, meu amigo, você vai ter que pegar um pouco dessa água, mandar para um laboratório fazer uma análise de potabilidade. Por exemplo, o Instituto Adolfo Lutz. Vai lá, faz análise dessa amostrinha aqui. Como é que estão as características de potabilidade? Vai vir um laudo para você. Se tiver lá uma quantidade de fenol lá, essa água já não está própria para o uso. Está imprópria. Então,
Então, o que aconteceu? Olha só onde que chegou. Nossa. Todo o serviço que foi feito, Lúcio, teve que ser desmanchado. E na caixa d'água do prédio. Né? Olha o Exatamente. tamanho do Do problema. problema. Quantas famílias que foram, né, Afetadas, né? Exatamente, né? O transtorno que causou na vida de inúmeras pessoas, né? Então, é isso que eu falo. E nós, eu sempre falo isso, vocês devem lembrar disso. Todo bom profissional, ele tem um compromisso para com a sociedade. Sim. Nas mais diversas áreas do conhecimento. Eu sempre falo o seguinte, que o médico, se o médico errar numa mesa de cirurgia, uma mesa hospitalar, ele vai provocar a morte de uma única pessoa. É grave, é extremamente grave. Sim. Se um engenheiro, por exemplo, errar no cálculo de estrutura do hospital, ele mata o paciente, o médico e todo mundo que estiver no hospital. Sim. Então, a responsabilidade dos profissionais da área de engenharia é muito grande. Eu estou falando, não é só da área de engenharia, todas as Todo áreas mundo, de né? conhecimento. Sim. O jornalista, ele tem o compromisso com a verdade. É verdade. O médico tem um compromisso com a saúde. Enfim, né? O engenheiro e o arquiteto, ele tem também os seus compromissos para com a sociedade. Né? Sim. E, Ó, uma aguinha aí, ó. obrigado, viu? Obrigado pela gentileza. Então, é importante você contratar mão de obra especializada, produtos que atendam aos rígidos parâmetros técnicos, né, as normas técnicas vigentes. E outra coisa também, a boa prática da construção civil. Sim. Né? A gente sempre vê, né? Peguei qualquer pedreiro, qualquer isso. Olha, eu sempre falo, todas as áreas do conhecimento têm a sua formação. Procure profissionais com boa formação, né, com histórico, com referências, né, para que não traga transtornos no futuro. Exatamente. Não tenha obras com patologias, não tenha problemas em decorrência aí da má execução, não é verdade? Uma coisa Com muito certeza. importante, né? A pessoa, quando ela é leiga no assunto, né? No caso, obra, e fala, não, vou fazer a obra. Ela contrata um pedreiro, contrata um ajudante e compra o material e põe lá. E acha que vai acontecer como num passe de mágica, né? Sem o acompanhamento técnico, porque o pedreiro sabe a execução, né? Não tem muita teoria, né? Que nós todos temos na engenharia. E a pessoa tá ali fazendo de acordo com o que ouviu dizer, com o que, né? Então assume o nosso papel. Sim. E aí, tudo que dá de errado, a garantia é dela mesmo. Ela não tem nem para quem reclamar, porque ela assumiu o papel de construtor. Sim. Isso aí eu bato bastante nessa tecla. Quando você se dispõe a fazer o que o outro, né? A mesma coisa que eu querer operar alguém, não vai dar certo. Exatamente. O cara, não, vem com o enfermeiro aqui comigo, vem aqui que nós vamos refazer essa operação aqui. Não vai dar certo, né? Sim. Então, tomar muito cuidado com esse arranjo, Sim. que é o essencial para que dê tudo certo, né? Exatamente. A gente bate a cabeça, monta a equipe, investe bastante, né? São 10 pessoas da minha Experiência equipe. também, né? Experiências. O projeto vem experiência de cada um, do engenheiro eletricista, do engenheiro civil, do Exato. arquiteto, um arquiteto excelente O que vai fazer uma conjunto planta para atender todo esse toda aparato vai dar o sucesso lá na proprietário. ponta, né? Com certeza. As parcerias, né? Porque o construtor não faz sozinho, exatamente, né? Tem o apoio do estrutural, do arquiteto, né? Tudo uma cadeia para fazer aquilo acontecer perfeito. Então, Isso aí, se né? aventurar em fazer sozinho é uma furada. E ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Exatamente. Show de bola, gratidão, Vagnão, Oh, nosso é um amigo. prazer. Ó, vamos colocar aqui o. Ó, me senti na aula, cara. Ó, você viu? Eu me vi sentado na carteira. Vamos colocar Volta às origens, volta às O origens. folder aqui do Wagner, coloca na 4 ali. Faz perícias, É, áudios, também eu sou fala aí do perito. seu trabalho um Eu pouco, eu Wagner. também, além de atuar como engenheiro civil, projetista, né? Eu também sou perito na área de engenharia, atuo aqui na região, né? Faço laudos periciais para inúmeros condomínios, para construtoras, enfim. Né? A gente já atua isso há mais de 20 anos, né? Tenho uma grande experiência nisso, né? Então a gente, laudo de inspeção, levantamento topográfico, plantas de regularização, gerenciamento de projetos, construção de casas personalizadas.
monitoramento das minhas obras, a gente normalmente faz também, né? Temos uma larga experiência, temos uma estrutura, temos além de ter o escritório que a gente desenvolve esses projetos, nós temos também a Abreu Engenharia e Construções, que gerencia e constrói casas. Para mim e para clientes tem também. Um projeto aí? Essa aí é uma casa que a gente construiu todos os projetos aí, o arquitetônico e os complementares, o estrutural, o elétrico, o hidráulico, a luminotécnica, todos aí foram de minha autoria. Só a maquete eletrônica aí, que foi o arquiteto Gustavo Dias, que é um parceiro nosso aqui, Sim. daqui da região do Aquários, que ele também desenvolve alguns trabalhos com a gente. Essa foi uma casa que a gente faz aí para vender dentro de condomínios aqui de alto padrão. Essa casa foi construída... Dá uma passada. Ah, não, ela só tem uma foto. Uma foto só aí, mas tem outras aí no seu arquivo. Então essa é uma casa que a gente fez para um cliente e depois tivemos alterações nesse projeto, casos que terrenos um pouco maiores, fizemos ampliação, uma boa casa e a gente fez essa casa aí, foi em 2021 essa casa foi feita, né, para um cliente. Mas temos projetos personalizados, aí eu também apresento as perícias, outras casas ali construídas no Alphaville, na região do Urbanova, no Paraty, no Colinas do Paraty, no Montserrat, ali tem casas ali em vários condomínios que a gente fez aqui em São José dos Campos, né? No Altos da Serra, construí praticamente em todos, né? Todos os Altos da Serra ali do Urbanova a gente construiu. Tem casas nossas no Alphaville, no Serimbura, Chácara Serimbura, fizemos muito. E eu, além de fazer projetos arquitetônicos, eu também trabalho com outros arquitetos, né? Arquitetos que fazem os seus projetos arquitetônicos. Depois eu chego para fazer os complementares, o estrutural, o elétrico, o hidráulico, né? Tem outros parceiros também que trabalham conosco, né? E desenvolvem essa empreitada, até mesmo trabalhos de loteamento, obras industriais, a gente atende também laudos para as indústrias. Temos clientes aí que vira e mexe, olha, vai aumentar a carga permanente aí de uma estrutura metálica, vamos adotar, como as fundações vão atender, precisa fazer uma intervenção, recomposição de vigas, alguns prédios aqui em São José surgiram patologias, nós fizemos reforço estrutural, enfim, a gente atende também nessa área, né? Sim. Maravilha. Isso, demais, Vagnão, top demais, né, bicho? Show de bola. Muito obrigado. E aí a gente aproveitou hoje para fazer essa aula aqui. Quem assistir esse podcast pode aprender um pouquinho aí, né, com o nosso querido professor Vagnão. Dá para pegar gosto na engenharia e entrar na faculdade ainda com uma aula dessa aqui. Com certeza. A área de engenharia, ela é apaixonante, né? Eu brilho os olhos, né? Eu tenho grande paixão pela engenharia, né? Nós todos, imagina. Todos nós, né? Com certeza. Você está no seu DNA. Sim. O seu pai, né? Da velhos carnavais, lembro do seu pai ainda dentro do CTA. Sim. Tá? Tem outros amigos lá que passaram. Você lembra também? Lembra do Maxwell? O Maxwell também era do CTA. Uhum. Né? Então, seu pai no CTA. Eu sou da velha guarda da engenharia em São José, né? Então a gente. Você tá no seu sangue. O meu caso também. Meu avô era construtor aqui, Sim, em São José dos Campos, né? E tinha. Veio muito cedo, ele é de 1902, veio de Portugal com 16 anos, fugindo da guerra, e veio para São José, chegou em Santos. Aí lá em Santos pegou tuberculose e veio se tratar no Vicentina Aranha. Nossa, uma cidade, né, que tinha o seu sanatório. No Vicentina Aranha ele se curou e conheceu minha avó em São José dos Campos, casou e criou raízes aqui. Ele construía casas. Também ele tinha uma
um ponto de charrete em São José dos Campos, ele fabricava as charretes para mesmo? vender para os outros e tinha as Cara, charretes. olha só. A charrete, sabe onde ficava o ponto de charrete dele? Não. Na frente da Faculdade de Direito, onde é a caixa d'água ali. Sério? E ele morava no... Como se fosse um táxi? Exatamente, um táxi. Era um táxi na época, Caraca. a charrete. Sim. E a minha avó tinha uma banca no mercado municipal. Olha. Então, a Avenida Ademar de Barros era terra. Ele comprou a fazenda dele, a fazendinha, o sitinho dele, era na Ademar de Barros, onde ele plantava, vendia as coisas na banca e fabricava charretes, construía casas. Uau. Então eu me lembro de guri, pequenininho, com os cavalinhos lá, charrete do meu avô, e vendo meu avô trabalhar, ali que a gente toma gosto pela coisa, né? Foi ali que eu me apaixonei pela construção. Ele construía as casas, construía casas para clientes, Sim. fazia as janelas lá com as madeiras, fazia as portas. Tinha que fabricar. Tinha que fabricar, literalmente fabricar, porta Tudo. a porta, batentes, Olha só. né? Então foi aí que foi tomando gosto. Hoje estou na área da construção até hoje. Maravilha. Quem quiser contratar o Wagner. Bom, o meu e-mail é o engwagnerabreu@uol.com.br. O meu telefone é o 12 99602 8180, né? Esse é o meu telefone de contato e o meu e-mail, né? Eu tenho uma estrutura montada de uma construtora e um escritório de engenharia. Estou à disposição, não só dos meus parceiros aqui hoje, Sim. colegas de profissão, meus ex-alunos e colegas de profissão hoje, Sim. mas também trabalhamos com vários arquitetos. Estou à disposição aí de vocês aí. E espero ser convidado para outras oportunidades, outros temas. Sim. Eu tenho, e já falei para vocês, em breve está saindo 2 livros aí. Quando estiver saindo, você dá um toque aqui pra gente. Com certeza. E a gente faz um lançamento aqui do Com seu livro. certeza. Vamos contar fazer os 2 causos livros. desse livro aqui. Já está no processo de ilustração e diagramação, né? Que maravilha. É um sonho, né? A gente sempre fala que tem que plantar árvore, tem que ter filho, tem que escrever um livro. Bom, só está faltando escrever o livro, então está saindo Já aí em breve. Tá no forno. Maravilha. Gratidão Na pela verdade, sua participação eu aqui, que meu agradeço. amigo Wagner Abreu. Esse livro surgiu do quê? Dos preparativos das aulas para vocês. Sim. A gente preparava o material para a aula, né? É um compêndio, na verdade, né? É uma coletânea de Sim. todas as aulas que eu dei. Sim. De materiais, construção civil 1, construção civil 2, impermeabilização, isotermia e gerenciamento da construção civil. Então, essas 5 disciplinas que eu lecionei nas faculdades, eu juntei esse material, produzi esse livro. Muito em breve vai estar aí no mercado esse livro. E a gente vai também disponibilizar ele não só impresso, como também em mídia, né? Para atingir o maior número de pessoas possível. Maravilha. Maravilha. Com certeza vai Gratidão ajudar pela muita sua gente. participação. Eu que agradeço do fundo do coração. Valeu, Vagnão. Top demais. Obrigado. Valeu, pessoal. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Até a próxima. Valeu, Caxi. Valeu, Vagnão. Um abraço Um para todos. abraço. Valeu. Deus abençoe a todos vocês.